a decisão de ser mãe solo após os 40 anos de idade, com 50, 60, enfim. Nós mulheres, hoje, com a mudança da sociedade, nós tivemos várias situações que nós enfrentamos diariamente, social, psicológico, financeiro, familiar, enfim, em vários nichos. E isso nos exigiu muito tempo, muita força, muita resistência e resiliência para a gente galgar e conseguir aquilo que a gente almejava e sobreviver até em alguns aspectos, em alguns momentos da nossa vida. E aí nós chegamos a um ponto que nós temos 40 anos, 42, 45, 50, 60 e nós não tivemos uma família. De repente a gente casou, mas não deu certo. De repente a gente teve um relacionamento duradouro, mas não gerou filho. De repente a gente perdeu um filho. E a gente chega a um determinado momento da nossa vida que a gente vê e agora, como eu vou ter um filho? E aqui eu vou tratar sobre a adoção, né? Os aspectos que implicam você adotar uma criança. O que isso significa, quais são alguns pontos, porque existem N situações a serem observadas, mas eu trago alguns pontos centrais aqui para refletir e a gente aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, como isso vai impactar na gente. Porque às vezes a gente pensa, eu quero adotar, mas será que eu tenho recurso financeiro, tempo, tenho psicologia, tenho força, tenho ânimo, quero de fato? Por que eu quero isso? Então hoje eu vou trazer alguns pontos centrais para a gente refletir. É claro que a resposta está na gente. Eu sei que isso é piegas, eu sei que isso é cafona, mas o fato é que é o que é. É relativo, é uma opção. Tem mulher que não tem desejo de ser mãe, não tem porquê, não quer ter filho. E é um direito, e a pessoa está realizada. E tá ótimo. Aqui a gente não existe certo e errado aqui, né? Existe uma escolha. E escolhas são feitas diariamente. Então, eu deixo essas reflexões para a gente ponderar e ver e analisar sobre isso. Eu pesquisei muito sobre adoção e não vi nada parecido com esse vídeo. Então, eu deixo aqui as minhas reflexões e fica aqui vamos filosofar, né? Sobre nós mulheres e os nossos desafios, inclusive materno. Disponibilidade emocional. Será que eu disponho emocionalmente para compartilhar com essa criança as experiências da minha vida? Será que eu disponho de tempo para ouvir essa criança, para brincar com essa criança, para ouvi-la, não escutá-la? Será que eu tenho disponibilidade emocional para compartilhar, celebrar, educar, passar tempo com essa criança? Porque tudo isso envolve o nosso emocional. Se nós temos esse emocional para ofertar para uma criança. Eu sei que uma mulher que já é mãe, que tem 2, 3 filhos, ela nem chega, talvez, a refletir isso porque é algo natural para ela. Mas uma mulher que está com 40 anos, que quer ter um filho, quer adotar, que não teve oportunidade de construir uma família de uma forma natural, vamos dizer assim, pelas razões que se deram, melhor dizendo, tudo isso vem à nossa mente, mas a gente não expõe, né? Será que eu tenho essa disponibilidade emocional de passar madrugada medindo uma febre? Será que eu tenho essa disponibilidade emocional de levar ao dentista? Será que eu tenho disponibilidade emocional de observar essa criança? Porque a nossa sociedade muitas vezes nos joga em um cenário ideal, artificializado em alguns momentos, né? E que a gente que enfrentou e viveu diversas situações e teve que lutar e conquistar a nossa vida, a nossa independência financeira,
ou sobreviver, a gente não teve a oportunidade de ter uma família comum, com pai e mãe, construir essa família comum, melhor dizendo. Então chega um momento que a gente pensa em adotar, então a gente vê, eu tenho disponibilidade emocional para isso que eu estou me propondo, eu vou conseguir arcar com isso, porque é uma decisão que não tem volta. No momento que você busca essa criança, que você pega essa criança, não tem mais volta. Não existe essa coisa, não deu certo, eu vou devolver. Até existe, mas não, eu creio que não seja natural, não seja o correto. Até para a criança, né, ser devolvida, ser entregue. O sentimento de rejeição que ela vai vivenciar novamente, né? Então, assim, é um ponto a ser questionado internamente se nós temos essa disponibilidade emocional para arcar com toda essa atenção, com toda essa demanda que essa criança vai exigir de nós. Porque nós, com 40, 50, 60 que não tivemos filhos, nós temos a nossa rotina, nós temos os nossos afazeres, nós temos os nossos hobbies, nós temos, enfim, todo um cenário que nós construímos e que foi nos ofertado por diversos cenários, diversas situações, e isso é um ponto extremamente importante para ser considerado quando você pensa em ter um filho adotivo. Então, isso é muito importante a ser refletido, porque, embora eu observo vários pais que são provedores financeiramente de filhos, mas eles não disponibilizam do seu emocional. Eles não disponibilizam de brincar com a criança, não disponibilizam de emocionalmente de educar, emocionalmente de ouvir, emocionalmente de observar. E criou-se essa sociedade comunista que é tipo, vamos ofertar um brinquedo que ele vai se distrair ali e depois ele vai descansar e vai dormir, né? Então, isso, de uma certa forma, talvez inconscientemente esteja muito aflorado na sociedade hoje em dia. E não é saudável, porque uma criança, um ser humano, ele precisa de ter um suporte emocional. De quando tiver um conflito numa escola, quando ele tiver um conflito entre amiguinhos, ele precisa ter alguém razoavelmente equilibrado, porque eu acho que ninguém é totalmente equilibrado emocionalmente nessa sociedade doente que nós vivemos, mas que tenha um suporte emocional razoavelmente seguro para ofertar para essa criança, né? Então isso é um ponto extremamente importante a ser observado. Outra coisa também, outro ponto extremamente importante, né? Eu tenho disponibilidade financeira para proporcionar o básico para essa criança, né? Eu digo básico porque hoje a gente está muito consumista e é tudo muito imediatista. Então, assim, quando eu digo básico, eu digo saúde, educação, alimentação, lazer. Será que eu tenho disponibilidade financeira para ofertar um cenário para essa criança que seja razoavelmente confortável? É claro que muitas mulheres têm estabilidade financeira aos 40 anos, aos 50, aos 60, mas nós, na realidade, não... Todo mundo passa, tem umas que não tem, então todo mundo passa por altos e baixos, ou enfim. Mas será que eu tenho como prover um básico para essa criança? Então é algo que vai muito também ao encontro de como eu vou educá-la, né? Se eu vou educá-la de uma forma mais consciente, se eu vou educá-la de uma forma mais independente, no sentido de que eu, pelo menos, na minha criação, eu era pobre, então, assim, eu não tinha tanta coisa a ser ofertada, mas minha infância foi uma infância muito saudável. Então, assim, eu trago esse questionamento simplesmente porque eu acho que ele é importantíssimo, né? E é algo que vai se fazer presente, né? Até quando você vai acolher essa criança,
é um guarda-roupa, é roupa, é cama, é comida, é um plano de saúde, se for possível, é uma creche, se for o caso, é um colégio particular, se for o caso. Então, em nenhum momento eu quero desestimular a adoção de uma criança de uma mulher independente aos 40 anos. Eu só estou trazendo pontos que nós devemos observar, autoanalisar, refletir, para que a nossa decisão seja madura, seja consciente, seja sólida. Disponibilidade de tempo. Por mais que a gente ache que a gente consegue conciliar, a gente tem que colocar no lápis, num papel, né? É tipo assim, eu tenho um trabalho de tantas horas, eu posso ficar com essa criança de tantas horas, tantas horas eu vou brincar com essa criança, tantas horas ela vai fazer a atividade dela, tantas horas eu vou fazer a lição de casa com ela. Por mais banal que isso possa parecer, quando você anota tudo que você faz a lápis, numa folha de papel, como você desejar, você vai conseguir extrair o tempo que você tem disponível para dessa criança. Aí você vai dizer assim, mas isso é metódico, isso é muito analítico, isso não é natural. Realmente não é natural, mas é algo que você planeja, é algo que você consegue ver o tempo que você tem disponível. Porque você está pegando um ser humano que você vai colaborar, que você vai ajudar a construir a alma, o caráter, né? A alma não, mas o caráter com certeza. Então você vai ajudar a personalidade daquela criança. Então você tem que saber quanto tempo você dispõe disso. Qual o tempo que você vai ter para você, porque também você precisa de um tempo para você. Não adianta você dedicar 100% a essa criança, porque não vai ser um relacionamento saudável, né? Então, você vai ser codependente dele, ou ele vai ser codependente de você, né? Então, seu filho, no caso, então seria interessante você analisar o tempo que você tem. Qual é o tempo que eu tenho? Eu trabalho das 7 às 14, eu saio de casa às 6 horas e volto às 15. Não sei, cada um tem seu tempo, tem seu horário. Depois dessa situação que teve mundialmente falando, tem muitos funcionários que ficaram em home office. Então, assim, qual o tempo que eu disponibilizo para esse filho, para essa criança? Qual o tempo que eu vou disponibilizar para mim, né, enquanto pessoa, os meus hobbies, os meus hábitos? Porque a gente que tem 40, 50, 60, a gente tem algo que nos é muito precioso, né? Que, na realidade, nós temos duas coisas que são muito preciosas, que são o nosso tempo e a nossa paz, não é? Então, quando a gente decide adotar uma criança que ela vai chegar, que a gente vai celebrar, que a gente vai amar, que a gente vai cuidar, a gente precisa também ver a disponibilidade de tempo que a gente tem para dedicar, a disponibilidade de tempo que a gente vai se doar para essa criança. E o nosso tempo que a gente ama tanto, que a gente quer tanto, que a gente preza tanto, né? De repente a nossa história de vida nos exigiu várias passar e suportar várias situações que nos fez valorizar o nosso tempo, nos fez valorizar muito a nossa paz. E isso vem com a maturidade. Então, para que seja um relacionamento saudável e equilibrado, como todo relacionamento da nossa vida, não só mãe e filho, mas que haja um tempo nosso também, que seja nosso e que seja da criança, que seja, dependendo da faixa etária a ser adotada, uma equidade, um equilíbrio, para que a gente consiga ter uma naturalidade, um prazer, uma convivência saudável com essa criança. Suporte familiar. Eu tenho um suporte familiar para me ajudar enquanto eu crio essa criança, para me ajudar a cuidar dessa criança. O que seria esse suporte? Pode ser um marido, pode ser um companheiro, normalmente, né?
um namorado, pode ser a mãe, pode ser a avó, pode ser o primo, a prima, o irmão, que venha me auxiliar no sentido de que hoje eu preciso ir ao médico e eu não tenho com quem deixar, e aí eu vou deixar meu filho com a minha mãe, eu vou deixar meu filho com a minha prima, eu vou deixar meu filho com a minha irmã. Então tudo isso é interessante a gente pensar, porque às vezes no calor do momento, a gente quer essa criança vai chegar e tal, mas essas situações práticas, essas situações do dia a dia, elas são muito pertinentes, porque às vezes tem locais que não é apropriado você levar uma criança, né? Então é interessante já pensar sobre isso, refletir sobre isso. Não, meu filho vai ficar na creche, então eu aproveito esse tempo em que ele está lá e vou ao médico, ou vou ao dentista, ou vou resolver alguma situação num banco, ou vou em algum local. Mas de repente acontece algum imprevisto no final de semana, ou preciso viajar urgentemente a trabalho, e eu tenho a minha mãe ali, que é o meu porto, né, seguro, que me auxilia, que ela tem condição de me auxiliar, ainda que eu deixe uma babá e ela fica lá observando. Eu tenho uma tia que tem disponibilidade, que quer. E aí é interessante você falar com seus familiares mais próximos, o seu nicho familiar, que você tem interesse em adotar, para envolvê-los também nesse processo, nessa dinâmica, porque essa espera também não deixa de ser uma gestação, não deixa de ser uma idealização, né? De saber a opinião de cada um, é claro que a opinião está com a gente, está no nosso coração, né? A nossa decisão, mas de repente ouvir um pai, ouvir uma mãe, ouvir um tio, uma tia, ouvir o irmão, é muito interessante, porque eles nos veem de fora, eles nos observam, eles convivem com a gente, eles conseguem identificar na gente situações e posturas que muitas vezes nos passam despercebidas. E aí essa opinião que vem nos solidificar para sim ou nos solidificar para não, porque também existe, é algo que a gente tem que considerar, porque essa criança ela vai ser inserida nesse seio familiar, essa criança ela vai conviver com essas pessoas, essa criança ela vai compartilhar momentos com esses nossos familiares e é muito pertinente. Eu digo o nicho familiar próximo, né? O nicho familiar reduzido, principalmente, que estejam de acordo, que apoiem, que queiram, que desejam, né? Junto com você, compartilhar essa jornada, que aí tudo fica mais fluido, tudo fica mais fácil, tudo fica muito mais tranquilo, mais equilibrado. Outro ponto extremamente relevante quando nós vamos preencher a ficha para adoção, nós escolhemos lá qual é o sexo que nós queremos, né? Uma menina ou um menino. No caso, normalmente a mulher, quando ela idealiza um filho, ela já tem um sexo pré-definido no subconsciente dela, por mais que ela ache que não. Com o tempo isso muda, eu sempre me via mãe de menino, mas hoje eu gostaria de adotar uma menina. Mas por que tudo isso mudou? Porque hoje eu não tenho um parceiro que possa ser uma figura paterna para o meu filho. Se eu escolher um menino, ele vai precisar espelhar um homem, uma segurança. É claro, não estou desmerecendo a mãe de meninos que foram criados solo, né? A mãe que pegou, que criou um menino só. Não desmereço, mas existe todo um cenário e uma dificuldade. Não que a menina também seja algo simples. Na realidade, tanto o menino quanto a menina, eles precisam da figura materna e paterna, bem definida. Pelo menos é o que eu leio, é o que eu vejo, é o que, dentro das minhas limitações, eu entendo. Então, mas quando você vai adotar uma criança, é uma criança que não tem pai e mãe presentes, é uma criança que já sofreu uma rejeição e que você vai trazer ao seu lar. Então, se você vai trazer, eu quero adotar um menino, mas eu tenho meu irmão,
que ele pode se espelhar enquanto homem. Eu tenho meu pai, que ele vai conviver e vai ser bom até para o meu pai, porque ele vai compartilhar, vai ensinar essa criança, vai usufruir da companhia do meu filho. Então, é diferente de um lar que só tem mulher e vai adotar um menino. É impossível, lógico que não, mas já vai ser algo que vai demandar um certo cuidado, porque ele vai ter só figuras femininas. De repente, a personalidade dele, o subconsciente dele, não vai ter uma figura paterna para se espelhar. Eu acho que de repente a gente pode pesquisar sobre isso e eu não tenho propriedade porque eu não tenho formação em psicologia para falar sobre isso, mas pelo que eu vejo e entendo e observo, eu creio que um menino que tem uma convivência com uma figura paterna, ele se torna mais saudável. Obviamente que depende também do homem que se tem, né, como figura paterna, mas a gente vê algo mais saudável. Pelo menos é a impressão que eu tenho. O que eu terei de abdicar em decorrência, em detrimento do meu filho, dessa pessoa que vai chegar na minha vida? Isso é algo muito relativo, muito, mas é um ponto bastante pertinente e bastante profundo a ser analisado. Eu gosto de sair e frequentar bares. Será que eu vou ter essa disponibilidade de tempo depois que eu adotar essa criança de frequentar bares, de frequentar... Eu não sei quais são os hobbies, os hábitos de cada um. Mas de repente, se eu tenho um hábito que ele é nocivo, será que eu vou ter força, disponibilidade emocional para abdicar desse hábito em decorrência dessa criança, em detrimento dessa criança? Eu falo aqui porque a internet alcança várias pessoas em várias situações e, de repente, essa mulher que quer criar um filho, que quer adotar um filho e tem acima de 40 anos, ela tem os pais dentro de casa e os pais já são idosos e ela tem um cuidado e aí ela tem que ter os pais dependem dela fisicamente, né? Financeiramente, não sei, e aí essa criança chega. E aí ela tem esse tempo para ser cuidadora dos seus pais e vai ser cuidadora do seu filho. Só estou aqui conjecturando um cenário. Então, de repente, esses hábitos que eu tenho de cuidar dos meus pais, aí eu saio dia de quinta-feira para jantar com as minhas amigas, mas aí no domingo eu vou a uma livraria. Esses cenários, essas situações, eu consigo administrar com a criança? É claro que isso aqui é só uma conjecturação, porque tem N situações. É só você aplicar essa linha de raciocínio para a sua vida. Se isso tudo é administrável, o quanto é administrável, o quanto há de abdicar. É claro que nós vamos abdicar tempo, vamos abdicar financeiro, nós vamos abdicar em situações, mas obviamente é por amor, obviamente é algo que é um prazer, um investimento, é algo que nós fazemos de coração. Mas esse cenário de hábito, de relacionamento, de amizade, enfim, todos esses cenários eles devem ser observados também. Outro ponto a ser considerado é qual a idade da criança que eu quero adotar. Eu creio que, de antemão, é bom refletir quando eu quero adotar, porque em alguns estados, em algumas cidades, a demanda na fila de espera é muito voltada para a criança de 0 a 3 anos. Então, eu tenho essa
voltando à disponibilidade de tempo, de acordar de madrugada, de dar mamadeira, de ter todo aquele asseio para uma criança recém-nascida. É claro que uma criança maior também tem, mas o trato é mais fácil, é mais tranquilo, digamos, do que um recém-nascido. Então, tudo isso é ser considerado. Na minha realidade, eu opino por uma criança acima de 3 anos. Por quê? Porque é uma criança que já anda, é uma criança que começa a falar, já é uma parte gostosa da infância. Ela possivelmente vai dormir a noite toda, né? Então, ela daqui 1 ano ou 2 já vai frequentar uma escola. Então, é uma fase gostosa, né, de ser vivida. Claro que uma criança recém-nascida é maravilhoso, aquele cheiro, aquele cuidado, ver as primeiras palavras, aquela fase de se virar, de engatear, enfim. Mas tudo depende do nosso psicológico, né? Do nosso tempo, da nossa disponibilidade. Muitas vezes uma mulher de 40, 45, 50 anos, ela quer uma criança de 10 anos, uma criança que já passou por uma situação, já enfrentou, né, a rejeição muito conscientemente. Então ela vem para contribuir com a vida dessa criança, que soma com a dela também enquanto companhia, que já vai à escola, que sabe que falar, que tinha um sonho de ter uma casa lá, um quarto. Então, de repente, se identifica mais com essa faixa etária de idade, né? Então, assim, eu sei que é relativo, é óbvio que é relativo, mas é também algo a se pensar, porque normalmente quando a gente fala em adoção, a gente pensa criança recém-nascida, pelo menos assim comigo. Você pensa logo, uma criança recém-nascida que eu vou carinhar, vou banhar, ela vai mamar na mamadeira, obviamente, né? Então, assim, são pontos a serem considerados que a gente tem que levar em consideração, né? Qual é o ideal para mim? Qual é o ideal para a minha realidade? Qual é o ideal para a minha disponibilidade financeira e emocional? Qual é essa idade que eu quero, que eu fico feliz se ela chegar agora, vamos dizer, né? Então, assim, isso tudo é ser considerado. E também o tempo da fila de espera. Então, antes de decidir, de repente é interessante ir no fórum, na comarca da infância e juventude, para saber como está a fila de espera na sua região, na sua cidade, qual seria a sua classificação, né? Optando. Então, tudo isso é algo que é pertinente observar e analisar. Então, para concluir, a gente considera vários pontos, né? A gente falou sobre disponibilidade financeira, emocional, sobre disponibilidade de tempo, sobre suporte familiar, sobre o que nós devemos abdicar. É claro que isso a gente vai aplicar cada um no seu quadrado, cada um no seu caso, cada um na sua vida, nos seus desafios, no que aquilo que a gente construiu até aqui e que se aplica à nossa realidade, né? Como o nosso país é um país continental, então uma mulher do norte tem um desafio, uma mulher lá do centro-oeste tem outro, a do nordeste tem outro, enfim. Somos mulheres, claro, mas cada um tem uma realidade, teve uma família, tem uma estrutura psicológica, tem uma ambição, tem uma vida, tem uma prioridade. Então, para essas mulheres que estão pensando em adotar uma criança, a partir dos 40 anos, sem um parceiro, oficialmente falando, ou que não tem, que está solteiro e quer adotar, eu trouxe todos esses aspectos que a gente pode refletir e analisar na nossa situação. Outra coisa que a gente pensa, pelo menos é o que me passa pela cabeça, é a questão de você envelhecer. Nós todos vamos envelhecer, mas de repente os nossos amigos eles vão embora antes da gente, né? Que
nossos amigos são os nossos tesouros, pelo menos eu os considero assim. Os amigos verdadeiros, que são pouquíssimos. Mas a gente vai envelhecer e de repente um filho, lógico que a gente não vai fazer deles os nossos cuidadores, mas sim nós vamos fazer deles um suporte de amor, de carinho, de atenção, de prover alguns cuidados, obviamente. E isso é algo que nos traz uma certa tranquilidade. Não é que existe uma segurança nisso. Eu vou adotar e quando eu envelhecer eu vou ter uma companhia. Sim, isso é o natural, né? Pode ocorrer outras situações que nos impedem disso, mas o natural é que sim, que ele venha pelo menos nos visitar, né? Pelo menos de vez em quando fazer um café, né? Mas então isso é um ponto a ser refletido. Tem gente que não, diz, eu não quero ter filho e vou para um asilo, vou para uma casa, um abrigo. É um direito, mas se você quer uma velhice, quer ser acolhida, quer ter companhia, em paralelo com a sua vida, com a sua rotina, porque eu acho que a gente envelhecer ativo, a gente envelhecer trabalhando, a gente envelhecer lendo, estudando, é algo que é mais saudável, é mais equilibrado. Então, obviamente, essa criança, esse filho, ele vai ser algo que vai somar, porque você já é completo e aí ele vem e soma na sua velhice. Outra situação é a morte. Às vezes a gente fica pensando assim, poxa, mas quem vai me enterrar? Alguém pensou sobre isso aqui que está ouvindo esse vídeo. Mas desde que eu enfrentei vários lutos na minha vida, isso é algo recorrente nos meus pensamentos. A morte, a despedida, o luto. Eu penso sobre isso. Então, quem vai me enterrar? Como vai ser? Né? Eu quero ser cremada, eu quero ser embalsamada, enfim. Como vai ser isso? Certo? Então, de repente, o meu filho, ele vai ter instrução para poder seguir com todo o meu desejo. No último estágio, né? No penúltimo, né? Que a gente ainda vai, enfim, dependendo da escolha. Outra coisa também que a gente tem que considerar é a carência. Muitas vezes a gente tem uma carência de ter companhia, uma carência de conversar, uma carência de conviver, uma carência de lidar. E o ser humano, ele é isso, ele é social, ele gosta de se comunicar, ele gosta de fazer parte de um grupo, né? Mas antes disso, de repente é bom fazer uma terapia, né? De repente é bom você encontrar sua plenitude, de repente é bom você criar hábitos saudáveis que te façam te proporcionem um autoconhecimento. Essa carência, essa ansiedade de estar ali com alguém e pegar uma criança e despejar tudo isso em cima dela, talvez já sufoque, né? De repente ela vai querer fugir de você e não correr para você. Outro fator também seria a questão de contribuir para a sociedade. Quando você adota uma criança que está no abrigo, que está precisando de uma família, e você proporciona a ela um suporte familiar, de amor, de carinho, de atenção, que você ajuda a construir um caráter que vai contribuir para a sociedade, isso é algo muito nobre. É um ato de amor, sublime, né? Você pegar uma criança que precisa e você amá-la e você ressignificar essa rejeição. E essa criança virar a ser alguém que tem uma profissão, alguém nobre, alguém honrado, alguém que dignifica outras pessoas, alguém que honra, que te honra, alguém que te ama, alguém que te valoriza, tem gratidão para a sociedade, para Deus. Então, isso é algo muito nobre.